Meus queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Que o Senhor Deus venha nos ajudar a prosseguir essa caminhada tão longa, mas que nos conduz até o céu. É bem verdade que não é fácil, mas não é impossível e é o melhor para nós. Bom é permanecer firme, não podendo correr muito, nem devemos nos atrasar, ficar para trás, mas com muita paciência devemos prosseguir, com muita cautela, discernindo o bem do mal. Nunca o mal foi bem e nunca o bem foi mal. São duas coisas distintas. Eu quero deixar para a meditação dos irmãos, dos ouvintes nessa manhã, Mateus capítulo 7, versículo 15 em diante, alguns versículos. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobo devoradores. Versículo 16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Meus queridos irmãos, é preciso a gente entender como funciona a vida cristã. Há vários pensamentos acerca de uma vida cristã equilibrada. Uns dizem que é assim, outros dizem que é assim, outros dizem que não é assim, precisa ser assim. Mas a única forma da gente aprender e tirar as dúvidas, ter uma vida estruturada espiritual, é na palavra de Deus. Esses versículos que eu acabei de ler, só esses versículos já nos traz uma mensagem profunda para que a gente possa discernir como é e como não é a vida cristã. O Senhor Jesus, ele tem uma forma de falar clara às pessoas que não entendem. A Bíblia ela é completa, é 66 livros, 39 com 27, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. Todos esses livros, tudo que está escrito aqui, há uma clareza, há uma explicação de uma realidade. Quando a gente descarta a Bíblia, deixa ela para trás, quando a gente tapa os nossos ouvidos, se irrita quando a gente escuta a Bíblia, estamos no caminho errado. Só existe uma forma de aprendermos como é a vida cristã, como Deus quer que a gente seja. No capítulo 5 do Evangelho de São João, versículo 39, o Senhor Jesus diz assim: examinai as Escrituras, porque vocês cuidem de ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Não tem como conhecer a Deus, não tem como conhecer o plano da salvação sem a Bíblia. A Bíblia, ela é a carta de Deus para a humanidade. Ela é a bússola do perdido.
O homem neste mundo sem a Bíblia é como se ele estivesse numa floresta. Vamos entender como se ele estivesse em Amazonas, na floresta, lá em Amazonas, sem uma bússola. Não conseguia sair daquela mata. Eu estou dando só um exemplo. É como o perdido no mundo sem Deus. A única forma, ou a única maneira dele entender quem é Deus e o que Deus quer dele é a Bíblia. Por isso que o Senhor Jesus disse, examinar as Escrituras não é fechar os olhos e abrir um versículo e dizer que Deus falou e está tudo certo, não. Quando Jesus falou em examinar, se eu vou estudar a Bíblia, eu vou procurar saber através da Bíblia o que o próprio Deus fez por mim em relação ao plano da salvação. Aí eu vou entender. Quando a gente começa pesquisando, estudando, examinando a Bíblia, a gente vai entender que Jesus disse a Nicodemo, no capítulo 3 do Evangelho de São João, que é necessário é o homem nascer de novo. E o que é nascer de novo? A gente vai continuar escutando Jesus falar. A gente chega a uma conclusão que é começar uma vida nova, começar tudo novo, tudo começar novamente a nossa vida. A gente nasceu para pecar, veio com a natureza pecaminosa, herdada de Adão. O pecado é como um vírus, foi transmitido. E esse vírus que se chama pecado, só tem uma opção, só tem um remédio. É a crucificação. É o preço pago por Jesus diante do Pai para nos libertar da maldição do pecado, nos livrar da condenação da lei. A lei condena o pecado, mas o pecado não existe sem o pecador. Então o pecador termina envolvido num plano satânico, pecaminoso. Mas Deus promoveu, Deus traçou o plano desde a fundação do mundo, através de Cristo morrendo na cruz, para nos libertar. Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Todo aquele que pratica, vive na prática do pecado, é escravo do pecado. Conhecereis a verdade. E o que é a verdade? A sua palavra. Jesus disse, eu e a minha palavra somos um. Conhecereis a verdade, conhecereis a verdade. Só examinando que a gente conhece. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia, ela modela o ser humano. Ela dá outro rumo, outro sentido de vida. É uma vida nova. Segundo aos Coríntios 5,17. Se alguém, esse se que Paulo disse, o apóstolo Paulo disse, é, na realidade, se eu quiser, né? Se alguém está em Cristo, é uma realidade. Não pode ser da mesma forma que era. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. O velho homem, a velha natureza, ela tem que ser agora modificada ou controlada pelo novo homem, pelo conhecimento da palavra de Deus. Romanos 12:2. Não vos conformei com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Há uma mente nova, a mente de Cristo, nova vida, nova forma de pensar, de agir, de proceder. Isso é os frutos. Não pode, disse o Senhor Jesus, versículo 18 do capítulo 7 de Mateus, não pode. Não poderá a árvore boa dar mau fruto. Não pode. A árvore boa, ela não pode dar frutos doentes, fruto cheio de lavra, que alguém não possa desfrutar. A árvore boa não pode acontecer isso com ela. Por quê? Porque a gente só conhece que ela é boa através dos frutos.
É muito preciso essa explicação de Jesus. Também ele disse que a árvore má não pode dar bons frutos. Claro, uma pessoa induzida pelo mal, tendo prazer no mundo pecaminoso, vivendo no mundo de treva. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva. O apóstolo Pedro disse que nós fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Treva nesse sentido quer dizer pecado, desobediência, uma vida de transgressão, distante de Deus. Isso é o mundo escuro que a Bíblia fala. Então, não tem como viver em Cristo e ser treva, ter prazer. Por isso que Jesus disse: todo aquele que pratica o pecado ou vive na prática do pecado, tem prazer em pecar, é escravo do pecado. E o escravo tem que ser liberto. Então, Jesus disse: não pode a árvore má dar bom fruto. Por quê? Porque ela é identificada como mal, porque os frutos não prestam. Então, veja só que prática, que palavra prática, clara. Não pode a árvore boa produzir mau fruto, porque a gente conhece que ela é boa por causa dos frutos. O crente salvo, aquele que está em Cristo, que tem prazer em ser um crente, está caminhando para o céu, certo da salvação, porque a salvação não vai se encontrar no arrebatamento, irmãos. A salvação, ela não vai começar na volta de Jesus, a salvação já existe. Jesus vem buscar os salvos, não é os premiados para ser salvo. Então o salvo ele tem um comportamento diferente. Malaquias 3:18 em diante. O profeta Malaquias, Deus usando ele, diz: outra vez vereis a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Outra vez verei a diferença do justo e do ímpio, do que serve a Deus e do que não serve. Paulo, escrevendo em Timóteo, ele diz: o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: aquele que profere, que fala de Cristo, aparte-se da iniquidade. Não pode um salvo, uma árvore boa, viver na prática ainda do pecado, tendo prazer nas trevas. Isso é uma contradição, irmãos. Não tem como servir a Deus e a Satã. Se eu escapar das garras do inimigo das nossas almas, eu estou nos braços de Deus. Se eu escapar do domínio de Deus, vamos estar presos nas armadilhas satânicas. Não é muito difícil quando a pessoa quer entender. É real. Veja um versículo aqui em Mateus 7:22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente, sem segredo: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticasse a iniquidade. Pode falar de Jesus, pode até dizer que adora, pode até ter um poder sobrenatural para expulsar os demônios, fazer maravilha, ser aplaudido espiritualmente. Mas a base da vida cristã é o desligamento de uma vida pecaminosa, é não ter prazer no pecado. Ah, pastor, mas o senhor está dizendo que a gente tem que ser perfeito. Não, eu não estou dizendo. Jesus não quer dizer isso. Jesus quer dizer que o liberto do pecado, ele não tem prazer mais em viver na prática do pecado. Ele não defende o pecado. Ele não tem prazer de viver do lado de Jesus, do lado do pecado, porque não existe isso.
Né? Então, Jesus diz aqui que não conhece. Então, o que é que Jesus quer dizer? Jesus deixa bem claro que não é porque eu sei o que Jesus veio, morreu, não é porque eu sei o que Jesus tem o poder de expulsar demônio, não é porque eu entendo que Jesus é o Filho de Deus, me ama, o amor dele é incondicional, que ele é meu Salvador, que eu estou salvo. Não. Para mim, gozar a salvação e ter certeza da salvação, o ponto base é a obediência. Aí sim. O que é o pecado? Pecado é transgressão à lei divina. É Deus dizer não faça e a gente faz. Isso fere a santidade divina, isso provoca a ira de Deus. O que é pecado? De acordo com os ensinamentos teológicos, é errar o alvo, mas é muito mais profundo do que isso. Pecar é afrontar a Deus, é insultar a Deus, é fazer contrário à vontade de Deus. E isso vai ter uma punição severa. Que punição é essa? Castigo eterno. Romano 6,23, porque o salário do pecado é a morte. Isso é morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Tudo está centralizado em Cristo. Cristo é o tema central da Bíblia. Cristo é o autor da criação. João, nos primeiros capítulos, diz que tudo foi feito por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo é o Verbo encarnado. Como Filho de Deus, ele morreu na cruz, como homem, ressuscitou. Está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. O Espírito Santo, ele está conosco, preparando a igreja, comparado a Eliezer, mordomo de Abraão. O Espírito Santo, Paulo diz, capítulo 8, e versículo 14 de Romanos: todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. O Espírito de Deus não guia ninguém pelo caminho errado. Tem muita coisa que parece, mas não é. Já está dizendo, parece ser o Espírito de Deus, mas não é. O Espírito de Deus não conforma ninguém nas trevas. A Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Coríntios, aonde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Liberdade para obedecer, servir, adorar. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Espírito Santo não guia pela mentira. A Bíblia, ela está recheada de ensinamentos, mas as pessoas descartam, porque acham duro, mas não tem como ter uma vida alicerçada, estruturada, espiritual, descartando a Bíblia. Ah, mas o pastor é muito duro. Não, o pastor ensina o que é a Bíblia. E se ele não ensinar, está errado também. Deus abençoe a todos. Lucas 6,46, o Senhor diz: por que me chama Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando? Mateus, ele diz: nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Nas 10 virgens, na parábola das 10 virgens, só 5 acompanhou o noivo. 5 ficaram fora, mas estavam no mesmo lugar, com o mesmo objetivo. Tenhamos cuidado, meus queridos irmãos, na nossa vida espiritual. É mais fácil cair do que estar em pé. Por isso que a Bíblia diz, quem está em pé, cuide, não caia. Quer dizer isso, caindo fica difícil. Nós estamos vivendo em meio a muitas armadilhas espirituais. A internet, com a sua força das redes sociais, é um perigo. Nem tudo que você vê ali, que você escuta, está certo. Parece até. Desfrute das redes sociais. Desfrute do potencial da internet. Mas tenha cuidado na sua vida espiritual. O inimigo é inteligente mais do que a humanidade. A inteligência satânica está acima dos humanos, abaixo de Deus. Deus é onisciente. O inimigo não é, ele é inteligente. Deus é onipotente.
O inimigo tem poder suficiente acima da humanidade. Ele não leva todo mundo para o inferno porque tem Deus que nos protege. Então, Deus é onisciente. O inimigo é inteligente. Deus é onipotente. O inimigo tem poder acima da humanidade, mas abaixo de Deus. Diante de Deus, ele não pode fazer nada. Deus é onipresente. Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. O inimigo não. Mas são tanto demônios que parece estar em todo lugar ao mesmo tempo. A terça parte da criação angelical se rebeliou. E são agentes, mensageiros do inimigo. Assim como Deus tem anjos que trabalham a favor daqueles que hão de herdar a salvação, que acampam ao redor dos que o temem, o inimigo tem anjos caídos, que estão ao lado dele, trabalhando 24 horas para destruir a humanidade. Tenhamos cuidado. 1 Pedro 5, 8 e 9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, vive em derredor, depois do nosso redor, porque ao nosso redor está o anjo, dentro de nós está o Espírito Santo. Por isso que ele respeita. Se ultrapassarmos o muro da salvação, o anjo, se nós ultrapassarmos a proteção do anjo, não tem outra alternativa. Vai cair nas garras do adversário. Então escute o que é que a Bíblia diz. Sede sóbrios, vigiai, esteja atento, porque o vosso inimigo não é amigo, vive em derredor, depois do arredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem no vosso irmão no mundo. Não é só você que sofre, não é só você. Existem muitas pessoas que se submetem a Deus e por isso eles sofrem 24 horas. Tiago diz: sujeitai-vos a Deus, ou chegai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Esteja firme, revestido de todas as armaduras, para que Paulo, lá em Efésios 6:10, você vai lendo, diz que a gente deve estar revestido de toda a armadura de Deus, para que depois de fazer tudo, ficar firme. Deus abençoe a todos, um grande abraço, a paz do Senhor. Oramos um pelos outros. Estamos no meio de uma guerra, fomos alistados para isso. E quem está na guerra não pode vacilar. Um bom dia, um abraço e a paz do Senhor Jesus.